Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom Bom dia. dia. Bom Bom. dia. Vamos lá para mais uma lição. A Vamos lá. lição muito boa, muito importante. Uma lição que traz muita confusão na nossa mente. Então, então vamos lá, vamos pedir bastante clareza para o Espírito Santo, né, que ele traga para a gente, né, o discernimento necessário para a gente poder entender o que Jesus está querendo nos ensinar com essa lição, a lição 49. Vamos lá, então. Vamos nos unir aqui nessa mente una, com o único propósito de aprender, de curar essa crença na separação. E seguimos com mais uma lição, a lição 49, intitulada A Voz de Deus Fala Comigo durante todo o dia. É bem possível escutar a voz de Deus durante todo o dia sem interromper as tuas atividades regulares de modo algum. A parte da tua mente em que habita a verdade está em constante comunicação com Deus, quer estejas ou não ciente disso. É a outra parte da tua mente que funciona no mundo e obedece às leis do mundo. Essa é a parte que está constantemente distraída, desorganizada e altamente incerta. Poxa, Jesus, como é que você conseguiu definir assim tão poucas Ai, palavras? acho que Acho podemos que até vale, repetir, né? acho que vale repetir o parágrafo todo. Então vamos lá. Vamos começar então de novo. A voz de Deus fala comigo durante todo o dia. É bem possível escutar a voz de Deus durante todo o dia, sem interromper as tuas atividades regulares de modo algum. A parte da tua mente em que habita a verdade está em constante comunicação com Deus, quer estejas ou não ciente disso. É a outra parte da tua mente que funciona no mundo e obedece às leis do mundo. Essa é a parte que está constantemente distraída, desorganizada e altamente incerta. A parte que está escutando a voz por Deus é calma, está sempre em repouso e é totalmente certa. Na realidade, é a única parte que existe. Na realidade, é a única parte que existe. A outra é uma ilusão louca, frenética e distraída, mas sem qualquer tipo de realidade. Tenta não escutá-la hoje. Tenta identificar-te com a parte da tua mente em que a serenidade e a paz reinam para sempre. Tenta ouvir a voz de Deus
chamar-te com amor, lembrando-te de que o teu Criador não esqueceu o seu Filho. Hoje, precisaremos, no mínimo, de 4 períodos de prática de 5 minutos cada um, e, se possível, mais. Tentaremos, de fato, ouvir a voz de Deus, fazendo com que tu te lembres dele e do teu ser. Vamos nos aproximar do mais feliz e do mais santo dos pensamentos com confiança, sabendo que, ao fazê-lo, estamos unindo nossa vontade à vontade de Deus. Eu vou repetir essa sentença. Vamos nos aproximar do mais feliz e do mais santo dos pensamentos com confiança, sabendo que, ao fazê-lo, estamos unindo nossa vontade à vontade de Deus. Ele quer que ouças a sua voz. Ele a deu para ti, para ser ouvida. Escuta em profundo silêncio. Fica muito sereno e abre a tua mente. Ultrapassa todos os gritos estridentes e as fantasias doentias que encobrem os teus pensamentos reais e obscurecem o teu elo eterno com Deus. Mergulha profundamente na paz que te espera, além dos pensamentos frenéticos e tumultuosos e das cenas e sons desse mundo insano. Tu não vives aqui. Tu não vives aqui. Estamos tentando alcançar o teu lar real. Estamos tentando alcançar o lugar onde és verdadeiramente bem-vindo. Estamos tentando alcançar Deus. Acho que eu vou repetir de novo esse parágrafo todo, que acho que vale a pena. Vamos lá, vamos receber. Jesus está nos chamando aqui. Vamos lá. Escuta em profundo silêncio. Fica muito sereno e abre a tua mente. Ultrapassa todos os gritos estridentes e as fantasias doentias que encobrem os teus pensamentos reais e obscurecem o teu elo eterno com Deus. Mergulha profundamente na paz que te espera, além dos pensamentos frenéticos e tumultuosos e das cenas e sons desse mundo insano. Tu não vives aqui. Estamos tentando alcançar o teu lar real. Estamos tentando alcançar o lugar onde és verdadeiramente bem-vindo. Estamos tentando alcançar Deus. Não esqueças de repetir a ideia de hoje com muita frequência. Faze-o com os olhos abertos quando necessário, mas fechados quando possível. E certifica-te de sentar-te em quietude e repetir a ideia para o dia de hoje, sempre que puderes, fechando os olhos ao mundo e reconhecendo que estás convidando a voz de Deus para falar contigo. Bom,
Então, seguindo a orientação de Jesus, nós vamos fazer esse primeiro período de prática de 5 minutos, né? Quem puder fazer com os olhos fechados, vamos fazer com os olhos fechados. Quem não puder, não tem problema nenhum, né? Faz com os olhos abertos, né? E vamos tentar, nesses 5 minutos, ficar o mais sereno possível, o mais calmo possível. Tentar mergulhar profundamente na nossa mente inconsciente, né? Tentando procurar essa paz que está presente lá, tentando procurar essa voz por Deus, tentando procurar e alcançar Deus através do Espírito Santo ou de Jesus. Então, vamos lá, vamos nos unir aqui, e vamos aproveitar esses 5 minutos para mergulhar na nossa mente agora, tentando buscar essa voz que fala conosco durante todo o dia.
A voz de Deus fala comigo durante todo o dia. Bom, vamos lá então. Essa, como eu disse, para mim é uma das lições mais importantes nessa, nessas primeiras 50 lições, né? Amanhã nós fazemos a lição 50 e depois nós vamos entrar num período de revisão dessas 50 lições. Então, essa lição é uma lição que eu julgo como uma lição importante para mim, né? Obviamente que baseado na minha percepção. Então, essa lição é uma lição, e que eu vou falar aqui de novo, é baseado na minha percepção, né? Como eu entendo a metafísica do livro Um Curso em Milagres. Então, quando Jesus fala que a voz de Deus fala conosco durante todo o dia, né? Eu sempre gosto de lembrar a mim mesmo, né, que o Espírito Santo, Jesus, não está falando conosco sobre as coisas que a gente deve fazer aqui na forma, né? Não está falando conosco se eu estaciono o carro em tal lugar, se eu viro à direita, à esquerda, se eu paro, se eu não paro, né? E então esse tipo de direcionamento que, né, muita gente acha que Jesus ou o Espírito Santo diz para a gente o que fazer aqui no mundo, né? Não é a forma como eu acredito, como eu entendo, né? Então, assim, uma coisa é Jesus, né, dizer para a gente que a voz de Deus fala conosco durante todo o dia. Outra coisa, né, é a gente interpretar que nós ouvimos essa voz durante todo o dia, né? Então, por que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus durante todo o dia, né? Porque nós acreditamos numa outra voz, né, que também está na nossa mente, apesar de ser irreal e que grita, né? São esses gritos estridentes que Jesus está falando aqui. É a parte louca e frenética da nossa mente, que é o nosso ego, que grita, que fala antes que o Espírito Santo possa, né, trazer qualquer tipo de orientação para a gente. Então, muitas vezes, ou a maioria das vezes, a gente não escuta o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é essa voz silente. Ele fala conosco no silêncio, quando nós estamos com a nossa mente calma, né? E a voz do ego, embora seja ilusória e irreal, ela é a voz que a gente escuta, que grita, que fala, que julga, né? Que diz que sabe tudo, né? Então, essa é a voz que a gente escuta com muita frequência, a voz do nosso ego. Então, de novo, Jesus não nos diz que nós ouvimos a voz de Deus durante todo o dia. Ele diz que a voz de Deus fala conosco durante o dia. Se nós estamos escutando ou não, é outra coisa, né? Então, por isso que é muito importante, existe uma diferença muito grande sobre a voz de Deus falar conosco durante todo o dia e se nós estamos ouvindo ou não essa voz. Então, de novo, né? Ele diz aqui, ó, na verdade, só existe uma voz, que é a voz do Espírito Santo. Ele fala isso no parágrafo 2, só existe uma voz. A outra, ela é uma ilusão louca. A voz do ego, ela não existe, né? Nós achamos que ela existe, mas ela não existe. Então, ela é ilusória. Então, de novo, parágrafo 4. A voz do Espírito Santo, a gente escuta no silêncio. Por isso que ele pede para a gente,
fica muito sereno, acalma a tua mente, porque é até paradoxal, mas a gente só escuta a voz do Espírito Santo com uma mente calma, com uma mente serena, né? Por quê? Porque ele não fala, o Espírito Santo não fala nada que vá aumentar a nossa culpa e o nosso medo, né? Por isso que a maioria das vezes a gente não escuta a voz dele, né? Porque a gente escuta a voz do nosso ego, que é a voz que fala primeiro, que é a voz que, de novo, sabe tudo, é a voz, né, que julga, é a voz que aumenta a separação, né, do nosso pai e dos nossos irmãos. Por quê? Porque sem essa voz, o nosso ego não sobrevive. Então, por isso que a voz do nosso ego é a voz que grita, é uma voz de fantasias doentias que encobre os nossos pensamentos reais. Então, durante todo o dia, nós podemos ir pedindo para Jesus e para o Espírito Santo que a gente sabe que a voz dele fala conosco durante todo o dia, embora a gente ainda não a escute, mas ela fala conosco durante todo o dia. Então, que a gente realmente peça para Jesus e para o Espírito Santo uma experiência, ou que ele abra a nossa mente para a gente poder escutar as orientações dele. Tem uma parte aqui nesse parágrafo 4 que, meu Deus, me pegou assim, sabe? Muito. Eu recebi uma resposta. Uma lembrança, né? Assim, é uma resposta mesmo. Tu não vives aqui. Estamos tentando alcançar o teu lar real. Estamos tentando alcançar o lugar onde és verdadeiramente bem-vindo. Estamos tentando alcançar Deus. Nossa, esse verdadeiramente bem-vindo me tocou profundamente, porque realmente essa voz que a gente pensa que é real, definitivamente é uma ilusão louca e nós não somos bem-vindos. O Filho de Deus não é bem-vindo nesse mundo irreal, dessa insanidade. E não sei, aqui isso é bem experimentado. Esse lugar onde essa voz, ela nunca diz nada que seja verdadeiramente útil. É só o reforço da culpa, o reforço do erro, o reforço, como o Lu trouxe, da mente eu sei o que eu tô fazendo, eu sei qual é meu treino, eu sei qual é
aqui, né? Que tá sendo conteúdo daqui, pelo menos. Qual é o treino do meu irmão? Eu sei. Então, né? Nunca é sobre a inocência, nunca é uma voz que nos lembra da paz de Deus. É realmente assim, é o oposto disso aqui que ele está trazendo. O lugar onde és verdadeiramente bem-vindo. Nossa, vamos junto, assim. Porque realmente essa outra voz, ela não tem, assim. Como um vídeo que eu repostei ontem, um trecho de The Chosen, Jesus com... eu não lembro. Eu acho que é no tanque. E ele pergunta, né, pro paralítico, né? Você já sabe que aqui não tem nada para você, né? Você já sabe. E é isso que ele está nos mostrando, né? Ó, não tem nada aí, né? Só tem separação, só tem interpretação e só tem culpa. Só tem culpa. Então, você já sabe, ó, olha, é para essa voz, né, que você está acreditando. E algo que o Lu trouxe, assim, também, que para mim tá sendo muito didático, assim, prático, quando ele disse, agora me fugiu aqui, que a voz do Espírito Santo, né, que o Espírito Santo, ele nunca vai falar algo que vai elevar o meu medo, elevar a culpa. E eu vejo quanto eu ainda acredito que ele vai me corrigir, e que ele vai me dizer que eu sou culpado, que ele vai me dizer que eu tô errado, que ele vai me dizer que eu preciso mudar o meu comportamento, que eu preciso mudar a minha personalidade, que eu preciso mudar a Priscila, porque Priscila é errada. Então, e aí como eu experimento medo, né? Eu experimento muito medo disso, porque eu acredito que ele tá confirmando, porque na maioria das vezes vem bem embalado, né? Essa voz que eu imagino, né? Então, vem com aquilo que eu acredito, vem com trechos de um curso de milagres, vem com interpretação de coisas que eu acredito. Então, mas no final, o que tem é culpa. Eu tô me sentindo culpada e errada, do mesmo jeito. Acreditando que é isso que o Espírito Santo vai me falar. Mude, você precisa mudar. Você tem, 3 dias para corrigir isso em você, porque isso que tá te fazendo sofrer. Então, isso é real. Você tá errada. Então, vamos. Essa pressa que não parece pressa, enfim. O ego também usa tudo, o tempo todo, né? Para reforçar a culpa e o erro. Então, isso... Nossa, eu me abro para aprender mesmo, sabe? Que eu não sei mesmo, absolutamente. E que eu não faço ideia, né? Não me lembro, né? Dessa voz, parece. A cada instante, mas que eu quero mesmo me lembrar e ouvir. Já que ele fala comigo durante todo o dia, né? Entregar tudo que não é mesmo, que parece elevar o medo e a culpa, a punição, a ideia de traição, que é algo que está muito presente aqui, de que eu sou traída, né? Que os meus irmãos me traem, que Jesus me trai. Né? E, nossa, é isso que está aqui também. Praticar mesmo, né? Pedir para Jesus realmente nos conduzir. Ele já tá, né? Ele já nos conduziu, na verdade. Então, é isso que tá aqui. Só
esse pedido por uma experiência mesmo. E com certeza sustento, né? A gente precisa mesmo reconhecer esse sustento para dar esses passos, né? Às vezes parece que a gente não está sendo sustentado, mas a gente está sendo muito sustentado. Por esse amor, por esse plano, né? Por esse amigo. Então, vamos juntos. Seguimos. Nossa, que perfeição. Obrigada, Pri. Obrigada, Lu. A experiência, o que veio aqui para mim, que a experiência de estar em contato com essa voz realmente não tem nada a ver aqui com esse mundo. Porque senão, essa primeira sentença dessa lição não estaria aqui. É bem possível escutar a voz de Deus durante todo o dia sem interromper tuas atividades regulares de modo algum. E aí me veio, agora que terminando de escutar a Pri, de como é possível, e a gente está pronto para isso, estar em contato o tempo todo com essa voz. Não importa o que eu esteja fazendo. A única coisa que me afasta dela é o meu próprio julgamento. E a gente está em contato com essa voz o tempo todo porque a gente não vive aqui. E me veio algo assim muito prático. Eu gravei um vídeo há uns... Nossa, faz tempo já, faz um tempinho, tá no meu Patipiva. Que é fazer as coisas com amor e no amor. Fazer tudo o que você faz. E não importa o que. Sem julgar se isso é certo, se isso é errado, se isso é espiritual, se isso não é. Enfim. Mas faça, escolha fazer no amor e não com amor. Porque com amor, se a gente dá um zoom, com amor eu vou estar totalmente imersa no mundo e fazer o meu melhor. Afinal, para eu fazer com amor, eu tenho que, não medir esforços, ir lá, faz, com a mente totalmente ligada ali, cheia de interesses, porque fazer com amor, normalmente eu faço para receber algo em troca. Pode olhar na mente. Tudo que às vezes, a maioria das vezes a gente está fazendo
Tem sempre um desejo de algo ali. Eu tô querendo algo daquilo que eu tô fazendo. Então tem um convite, sabe? E esse, para mim, na minha experiência, esse é o convite. Faça tudo o que você sentir de fazer, mas faça no amor, conectada. Lembrando, a hora que a sua mente escorrega e você já vê ali que você, não, as vozes estridentes, os julgamentos começarem, volta, para, opa, é no amor. É uma decisão, é uma escolha. E muitas vezes eu vou passar, né? Eu vou ter que atravessar todos esses julgamentos, essas vozes estridentes. E fazer as coisas no amor não é sobre as coisas, mas é sobre a nossa experiência a cada instante. É isso. Porque o que muitas vezes aqui o ego nos conta, né? Segue a voz do Espírito Santo que vai te falar, né? Ser o, o, o destaque, para você ser, ou para acertar suas coisas, né? Que coisas? Tu não vives aqui. Acertar o quê? Agora, aqui sim eu posso. Mesmo acreditando que ainda, enquanto eu acredito que eu vivo aqui, eu posso estar conectada no amor. E o fato de eu desejar isso, como isso vai acontecer, não é com a gente, mas eu preciso desejar isso, viver nesse amor, sabe? Viver. Porque é viver, né? Porque aqui a gente não vive, né? Ou seja, experimentar esse amor o tempo todo. E não tem nada sem interromper as tuas atividades regulares. Sabe? Nossa, e assim, a minha experiência aqui foi. Esse é o descanso que eu sempre tanto peço. Então, é abandonar mesmo qualquer tipo de julgamento em relação a você, em relação a tudo, a tudo. E faz o que você está sentindo, mas faça no amor. Conectado. Jesus, como é que eu vou agora aqui, ó, tô aqui fazendo essa live. Eu posso estar aqui, ó. Nossa, será que estou falando bem? Será que não estou? Será que as pessoas estão me entendendo? Será que não sei o que? Será? Porque aí é tudo sobre live e tudo sobre o que parecem todas essas pessoas que estão me escutando. Porque, né? E nananana, e a blusa, e o fundo, e nananã, nananã. Vem todos esses pensamentos. Tá. A minha experiência. Agora, se eu escolho aqui agora. E vamos fazer esse exercício aqui, todo mundo, agora aqui, ó. Porque aqui é uma atividade, a gente está assistindo uma live. E a gente pode, sim, estar conectado sem interromper nossas atividades regulares. Vamos aqui por 10 segundos. Como, Jesus?
estar no amor aqui nesse instante. Eu tô aberta para isso. Eu desejo aprender isso. E pra gente experimentar isso, eu não preciso nada. Eu não preciso mudar, sabe? Eu não preciso, porque como a Pri trouxe, o sistema de pensamento do ego, ele vai. Não, para você assistir uma live bem assistida, você tem que estar sentado, ananá, ananá, porque senão você não vai se conectar. Não, porque tá. A gente não confia, a gente não confia nesse lugar amoroso. E nossa, e o que eu mais quero aqui é confiar, sabe? E eu sei que a gente tá pronto para isso. A mente tá pronta para confiar. E para realmente se entregar nesse amor. Então, e que não há lugar onde essa voz não esteja, não há, porque essa voz ela tá na nossa mente. Então, não, nada do que eu faça pode me desconectar dessa voz. Só o meu julgamento. Olha só. Então, que fica claro aqui, para a gente viver no amor, um A maiúsculo, né? Que é viver aqui onde realmente a gente vive, porque tu não vives aqui. É realmente ultrapassar todos os julgamentos sobre você mesmo. E óbvio, sobre os outros, né? Mas se eu tô ali no meu dia a dia, me julgando, não, podia aqui, não sei o que, tá, só olha e ultrapassa. Fala, não quero mais. O que é que eu quero? Eu não quero mais, né? Então, nossa, é isso. É isso que tem aqui. Vamos junto. Estamos prontos. Estamos prontos. Se a gente está lendo isso aqui é porque a gente está pronto. Agora. Não é só quando terminar o livro de exercícios, não é só com a parte 2, não é só quando nada, é agora. Junto. Perfeito, Paty. Me lembrou novamente aquela parte em que ele disse que a gente não pede muito, mas pouco demais. Porque qualquer ritual que eu acredito, que eu preciso, seja sentar aqui, vamos lá, que é útil, né, gente? Enfim, para cada um, às vezes vai ser útil praticar dessa forma, mas qualquer coisa que eu acredito que eu preciso, ou esse eu preciso, né? Sei lá, eu preciso, para eu ouvir a voz de Deus, eu preciso, sei lá, meditar 1 hora por dia. Uhum. Acredito que eu preciso para ouvir isso, em algum momento isso vai me gerar um cansaço. Vai. Vai ser cansativo, porque
as atividades regulares não param de modo algum. Sempre tem atividades regulares. Nossa, isso me veio. Por isso que realmente a gente pede pouco demais, né? Apenas essas condições, né? Uhum. E eu tô ouvindo. Por que eu tô achando isso, né? Como o Lu disse, uma coisa é ele dizer que ele fala, outra coisa é você dizer que tá ouvindo. Nunca tinha pensado nisso, inclusive. Mas qualquer coisinha, qualquer lei, né? É uma lei que eu coloque assim, não, para eu ouvir, eu preciso, em algum momento eu vou me sentir culpada, porque eu não vou estar com a posição correta, o lugar correto, porque o barulho, porque não sei o quê, porque. E realmente nossa, é muito libertador. E ele ainda fala aqui, né? Dessa outra parte da tua mente que funciona no mundo e obedece às leis no mundo. Essa é a parte que está constantemente distraída, desorganizada e altamente incerta. Então, nossa, ele está realmente nos convidando Uhum. para um lugar muito abundante, assim, na mente. Sim, Não dá pra mensurar, assim, parece que não dá. Dá para sentir que tem alguma coisa, sim. né? Não, tô desconfiada que tem alguma coisa aqui, né? E ele Nossa, está mostrando aqui esses 5 minutos, 10 minutos, 3 minutos, 7 minutos, é para a gente aprender o caminho. sim. De Porque olhar julgamento, é isso, é para a gente aprender esse mecanismo aqui, ó. Tá, passa os julgamentos, pá, encontrei. Pá, 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 pá. Só que, qual é a meta? É isso aqui, ó. É bem possível escutar a voz. É estar em constante contato, né? Como lá no livro ele fala, que vai ser tão fácil quanto respirar, né? Então ele está ensinando esse. E aí, se o mais útil para cada um é ficar um tempo mesmo em silêncio, às vezes esse tempo de silêncio, ele vai vir como um desejo mesmo, como um desejo, né, como uma ferramenta, porque não é sobre certo e errado, né? Esse é o convite dele. Então ele está ensinando o caminho para a gente ver que tem esse lugar na mente e que esse é o único que é real. O outro é uma imaginação, né? Então a tua realidade é só essa e você pode experimentar ela aqui. sim, Só que para isso você precisa abandonar todas essas vozes, né? Então e é aqui e agora, é a cada instante, sabe? Porque também não está no futuro. Ele está mostrando, ele está caminhando com a gente, sabe? E a qualquer instante que eu só desejar isso, eu vou experimentar naquele instante, sabe? O vislumbre, né, que ele usa. Então é isso, né? E, e a voz, gente, assim, agora eu vi que a Adriana escreveu, né? A voz chegará. Tem tanta fantasia sobre a voz. me veio isso também. A voz de Deus lhe falará, sabe? Cara, é um estado. A voz de Deus é um estado de amor. E nesse instante que você falou, né, que me veio isso, assim, bem rápido, assim, passou na minha mente, quando você falou sobre olhar para os julgamentos e encontrar, né, esse momento em que eu tô olhando, tá, eu tô ali, eu tô vendo. Por que que eu estou acreditando que eu não estou ouvindo? Porque se eu estou com ele, olhando para esses julgamentos, o que é que me faz seguir?
a cada instante, ou o que a gente chama de a cada dia. Então, eu realmente não sei o que é ouvir. Uhum. Que faz a gente olhar e continuar. A gente cai Uhum. e volta. Parece que a gente cai e volta. O que é isso que faz com que a gente não. Porque a gente pode desistir. Desistir. Uhum. Ai, não quero mais. Não Uhum. quero mais. Mas o que, que é que faz a gente seguir, persistir, olhando e olhando e olhando? Então, essa. Me veio isso enquanto eu te ouvia, sabe? Que há uma voz. A voz de Deus fala comigo durante todo o dia. Qual o sentido de Priscila estar aqui, né? Parece Priscila, parece. Não, não é o que está acontecendo. Tem alguma coisa por trás sendo tramada. E não, tem alguma coisa. Alguma coisa, gente. É o chamado mesmo, o amor pelo amor mesmo. O amor, É a isso, do amor sabe? pelo amor que ele fala. Ai, nossa. Então é de um lugar muito genuíno, né? Eu queria aproveitar e trazer assim 3 reflexões bem rápidas para a gente pensar durante o dia também, conforme a nossa prática. No capítulo 3, né, Jesus traz para a gente, ele traz uma reflexão, ele diz assim, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando e com a lição de hoje. Ele fala assim: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Deveria ser: todos são chamados, mas poucos escolhem escutar. Então, de novo, a gente volta para a lição de hoje. A voz de Deus fala comigo durante todo o dia. E eu estou aberto a escutar a voz de Deus. Uhum. Tem uma outra sessão, né, no livro texto que se chama O Teste da Verdade. Essa sessão é uma sessão muito linda também. Ela pode complementar isso que nós estamos falando, né, onde Jesus diz para a gente, né, como é que a gente sabe que voz nós estamos escutando. Então, nós vamos saber que voz nós estamos escutando pela sensação, pela maneira como nós estamos nos sentindo em relação a quando nós estamos fazendo o que nós temos que fazer aqui no mundo, mesmo não sendo do mundo. Se a Uhum. gente está em paz, se a gente está sentindo paz, é porque nós escutamos a voz do Espírito Santo. Se a gente está sentindo medo, culpa, é porque nós escutamos a voz do nosso ego. Né? E similar a tudo isso que a Paty e a Pri trouxe, né, a lição 155, ela diz assim para a gente: há uma maneira de viver no mundo que não está aqui, embora pareça estar. Tu não mudas de aparência, embora sorrias mais frequentemente. Né? Então, escutando a voz do Espírito Santo durante todo o dia, abrindo, né, a nossa mente para escutar a voz do Espírito Santo durante todo o dia, a gente faz o que a gente tem que fazer, a gente vai continuar fazendo tudo o que a gente tiver que fazer, né? Só que de uma maneira mais serena, uma maneira mais tranquila, fazendo as coisas mais calmamente e mais tranquilamente. Uhum. Perfeito. Amor, tinha uma pergunta aqui, ó. Reconexão do ser integral. A voz de Deus pode ser o Espírito Santo? Sim, com certeza. Isso. Sim, com certeza. A Iraci colocou a voz do ego, critica, julga, compara, interpreta. É nesta distração frenética não ouvimos a voz de Deus. Perfeito. A Célia, sinto uma gratidão enorme por companheiros poderosos. Tamo junto, Célia. Você é uma hiper companheira poderosa nossa também. Obrigado, viu?
Adriana, aceitar o convite sem expectativa é seguir o fluxo, seguir o fluxo. Adriana colocou de novo, isso é um estado de estar, de sentir, o coração sentirá a voz. Aí a Daniela, a voz do Espírito Santo é a voz que identifica o ego passando e você percebeu que é o ego, daí escolhemos não ouvir ou ouvir. É isso? Então, Daniela, é isso assim. A voz está falando conosco o tempo todo, né? Como é que nós vamos identificar qual foi essa voz que a gente escutou? Porque o Espírito Santo está falando a todo instante com a gente. Se nós escutamos a voz do Espírito Santo, nós estamos sentindo paz. Se nós escutamos a voz do ego e demos realidade para ela, nós vamos sentir medo, ansiedade, culpa. E é tudo sobre um estado mental, né? Não é sobre as coisas aqui. Lembra, né? É tudo, né? Uhum. Lembra? Não é, porque não é sobre as coisas aqui, porque as coisas aqui, eu primeiro escolho o que eu quero experimentar. Lembra? A projeção faz a percepção e tal. Então, não são as coisas que me tiram a paz aqui. Eu já perdi a paz antes. Então, toda essa conversa com o Espírito Santo é antes daqui, ó. Entende? É, Né? já aconteceu. Já aconteceu. Aí, galera. Eu sinto, assim, que na prática é muito simples, assim, né? Só compartilhando um exemplo mesmo. Quando eu, né, me sinto tornada, equivocada, tal, culpada, tem um momento em que eu percebo que a única coisa que eu quero ouvir é que eu não tenho culpa. Eu quero que alguém me diga que eu não tenho culpa. É a única coisa que eu quero realmente ouvir. Quando passa dos outros quereres, de que as coisas se resolvam, de que as pessoas mudem, que eu mude, no final, no final, a minha oração é: Espírito Santo, me fala que eu não tenho culpa. Uhum. Me fala que eu não fiz nada, que nada aconteceu. Me fala que eu não tenho culpa. Eu preciso te ouvir dizer que eu não tenho culpa. Eu não sei como é isso, mas eu preciso te ouvir dizer que eu não tenho culpa, que nada aconteceu. O como eu não sei, né? Eu não sei o como, eu não sei como é mais útil. Você conhece minha mente, eu não conheço. É um desejo mesmo. Nossa, eu quero realmente ser inocente, porque não tem saída. Não tem outra resposta agora que eu queira mais. E é simples assim mesmo, pelo menos é como tenho experimentado aqui. Me fala que eu não tenho culpa, que nada aconteceu, que eu não houve a separação, né? Como Uhum. o texto de ontem, nada real Final pode das ser. contas, né? É só isso, né? É, olha que doideira. Na fritada dos ovos, é só isso que a gente É, quer escutar o tempo todo. É. o tempo inteiro, o tempo inteiro. É o nosso pedido de amor. Uhum. É isso. Por isso que não pode julgar, não se julgar e nem julgar ninguém, tá todo mundo pedindo amor. Nessa mente frenética, aqui é isso. É um pedido de amor. Tu não vives aqui. Isso é a mesma coisa que dizer tu não é culpado. Nada aconteceu. Tu não vives aqui. Essa é a resposta. Filho de Deus não tem culpa. Tu não vives aqui. Ai, vambora, gente. Nossa, seguimos muito juntos. Seguimos.
Seguimos. Uau! É a nossa É isso, amores. Então, nossa, seguimos então. Então, obrigado, Rosa, Pri, obrigada. Tati, obrigado a todos vocês que estiveram aqui conosco, sustentando esse altar santo, muito lindo, né? E durante o dia, uma boa prática para todos, um excelente dia, né? Nos vemos às 18 horas com a Rosa e todo o time da prática. Então, que a gente se lembre durante todo o dia que a voz de Deus fala conosco durante todo o dia. Vamos nos abrir para escutar essa voz. Vamos. É isso. Partiu. Beijo. Beijo, pessoal. Obrigado. Tchau.